passada, na outra turma, mas não é não. São coisas, é continuação natural. Aliás, é uma coisa interessante que mais uma vez vai acontecer, aquela história da apostila fazer fórmulas que tu não ganha no vestibular. Quando ela faz isso, ela está te mostrando qual é o possível raciocínio que tu vai ter que executar dentro de um problema. Só que nem sempre é um raciocínio literal. Às vezes é um raciocínio que já tem números, e aí tu sabe que o cérebro trabalha melhor com o númerozinho, né, do que com a letrinha que às vezes dá aquela travada. Bom, primeiro, essa parte foi vista no passado com a galera, desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de face paralelas. Resumindo, o desvio que um raio de luz sofre quando atravessa a janela, um pedaço de vidro, ou o vidro do carro. Aí, olha só, a lâmina de vidro está saindo aqui, né, do quadro, eu fiz um corte nela e estou analisando o raio que está atravessando ela perpendicularmente a ela, ou seja, o raio não está vindo para cima de vocês enquanto atravessa ela, nem penetrando no quadro. O raio só sofre desvios no plano do quadro. Por isso que eu não preciso fazer o trabalho em 3 dimensões, né? Senão seria muito... Se o raio vai atravessar todo torto a lâmina de vidro, teria que se fazer um estudo específico para aquela situação. Claro que no teu vestibular não pode cair questões em 3D de ótica, óbvio. Bom, olha só. Primeiro, ocorreu uma refração na chegada, e já que a luz vinha do ar e foi para uma lâmina de vidro, por exemplo, a velocidade vai diminuir, e se vai diminuir, vai aproximar da normal. Está correto, então, a representação, né? E depois que a luz atravessou toda a lâmina de vidro, ela vai sofrer uma refração equivalente à da entrada, só que agora a velocidade da luz aumenta e o raio se afasta do normal. Já que o desvio que ocorre na entrada e na saída são equivalentes, o raio incidente e o raio emergente são paralelas entre si, já que as faces são paralelas. Aqui tem 2 ângulos que são chamados alternos internos. E os alternos internos são congruentes. Por isso eu chamei de R, esse aqui aí também. Eu prolonguei o raio emergente, tá vendo? Fiz uma pontilhada prolongando o raio emergente. Meu objetivo na aula de hoje, para iniciar, é calcular essa distância. A distância entre o raio incidente e o raio emergente. E como tu sabes, a distância deve ser medida sempre perpendicularmente. Primeiro passo, então, é eu usar esse triângulo retângulo que se formou para achar essa distância. Só que eu vou precisar desse ângulo aqui, cara, ó. Eu vou precisar desse ângulo. Primeiro, quem é esse ângulo em amarelo aqui, gente, ó? Não. Essa reta aqui, ó, e olha essa outra reta que é apontilhada. O I e o ângulo em amarelo não estão ocupando o mesmo vértice das mesmas retas, eles não estão assim, ó, o I e o ângulo em amarelo todo lá, certo? É só tu observar com calma, cara, esse ângulo é OPV com esse. E já te aviso, não é normal ficar demorando para reconhecer 2 ângulos OPV. Não é normal, tá? Então, ó, esse ângulo I e esse ângulo amarelo são nitidamente APV, pontilhada, continua para a linha reta, reta normal, é a outra reta. Eles têm o mesmo vértice, né? Os lados são iguais, porque o prolongamento de um lado forma o outro lado, então é OPV esses dois. Logo, já que esse ângulo em amarelo é obviamente o ângulo I, como é que eu posso representar aquele ângulo branco ali? Ah, é o I, que é o total, menos o R, que é aquela partezinha, é o que sobrou para cá. Então o ângulo branco ficou I menos R. Essa é a parte mais cabreira dessa dedução. Essa é a parte pesada da dedução. É isso. O todo é 60, o todo esse ângulo aqui é 60. Eu digo que esse ângulo daqui é 20, quanto é que sobrou para esse? Porra! É muito fácil. E não é normal na tua idade achar difícil isso. Só que, como ali eu não tenho todos os números, eu estou dizendo que esse ângulo é o X, esse ângulo é o Y, estou te perguntando como é que eu escrevo aquele? X menos Y. No 7º ano, eu estou dando aula atualmente para o 7º ano, a gente tem esse tipo de exercício na apostila. 7º ano, tá? Cuida com o teu emprego, meu querido. Olha só, ó, já que aquele ângulo ali é o I menos R e aqui é um triângulo, eu posso aplicar seno, cosseno e tangente, lembrando ela de X, que é a distância que o raio percorre dentro da lâmina de vidro, eu vou usar seno, cosseno e tangente. Deixa eu ver, seno de I menos R, seno de I menos R é o cateto oposto, que é o D, que é o meu objetivo, sobre a hipotenusa. Isso, X. Está dividindo, passa a distância
entre o raio incidente e o raio emergente vai ficar x que multiplica seno de I menos R. Agora eu só preciso eliminar aquele x. Tu concordas que no dia a dia a gente não sabe a distância que um raio atravessa a lâmina de vidro? Eu sei a espessura da lâmina que eu comprei, eu sei isso aqui da lâmina que eu comprei. Ah não, mas espera aí então. Aqui tem um triângulo retângulo, essa é a espessura da lâmina, é esse cateto, o x é a hipotenusa e eu tenho um ângulo R para brincar. O que eu vou fazer para poder relacionar a espessura com o x ali? Deixa eu ver. Cosseno de R é igual cateto adjacente, é a espessura, sobre a hipotenusa, x. Fechou. Agora então eu vou isolar o x, está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Está grandinho já. O x é a espessura sobre o cosseno de R. Como eu queria descobrir a distância entre o raio incidente e emergente, e o x agora eu sei que vale E sobre cosseno de R, basta multiplicar isso pelo seno de I menos R. Então pronto, o deslocamento, ou melhor, o desvio linear que o raio sofreu é a espessura da lâmina de vidro multiplicado pelo seno de I menos R sobre o cosseno de R. O pior é que é improvável tu ganhar essa fórmula. É improvável em algum vestibular o cara botar uma questãozinha e deixar assim, ó, vai, chuta. Porque se o cara botou essa questão, é possível que ele queira uma questão mais elaborada. E aí, professor? Pô, cara, e aí? Tu viu o que eu usei para deduzir a fórmula? Seno e cosseno, cara. Seno e cosseno. Tu não tinha esperança de passar na UFSC sem saber o só à toa, né? O seno, cosseno e tangente, né? Se tu não consegue aplicar seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo, retângulo, né? Não dá. Então, olha só. N de chegada, seno de chegada igual a N de saída, seno de saída. Dá para calcular o R? Dá. Se tu sabe o R, dá para imaginar um triângulo retângulo e fazer seno, cosseno ou tangente para achar um outro lado? E aí tu imagina outro triângulo retângulo, tu já sabe a hipotenusa, vê qual é o ângulo do triângulo retângulo, que é o ângulo maior menos o menor, e aplica mais um seno, cosseno. Então é esse o objetivo. O objetivo da questão é te exercitar a cabeça para quando precisares fazer esse caminho, não ter a fórmula na cabeça. Claro que quem tem a mente privilegiada para decorar as coisas e guardar ela na mente e na hora cair a questão perfeita para isso, tu vai lá e ganha tempo. Mas não é o que eu recomendo. Outra, vai que na prova o cara pergunta qual é a distância que o raio percorreu dentro da lâmina. Se ele pediu X, entendeu? A fórmula não tem X, cara. Então se tu não tiver bom senso de fazer N de chegada, seno de chegada, N de saída, seno de saída, e depois usar um seno e cosseno ali dentro, tu não consegue mesmo. Tá? Então, ó, não fica querendo decorar ou achar que isso é o fim do mundo, porque não é. Usei um seno e um cosseno e nem precisei usar a lei da refração. Mas, ó, ele vai fornecer, será o I e o R de mão beijada? Duvido, ele fornece o I e os N, se tu calcula o R. Então, para poder usar essa fórmula, tu já tem que saber usar a lei de Snell-Descartes, senão não rola, certo? Bom, a apostila, o amigo até percebeu que na tarefa sugerida, tinha uma questãozinha dessa, certo? Eu ainda não tinha explicado. Ele foi lá, fuçou na apostila, é assim, pau, e tu vê, né? Então, o cara em casa, quando encontra uma dificuldade, se ele vai dar uma fuçadinha na apostila e aprende por conta própria, grava muito melhor do que quem é levado a aprender por alguém. Por isso que eu recomendo que todos vocês se transformem em pessoas autodidatas. Eu achava que autodidata era um cara genial, gênio. Aparecia no jornal e perguntava, mas o que é autodidata? Porque às vezes aparece no jornal, né? O fulano de tal autodidata em russo. O cara aprendeu russo, sozinho, lendo os livros. Até a pronúncia, o cara vê a pronúncia cifrada, depois escuta uma coisa ou outra, e aí sai falando russo, porque estudou sozinho, cara, russo. Aí aparece lá o cara dando reportagem, não, eu estudei 20 anos, tal. Aí aparece autodidata, o nome do cara é autodidata. Eu achava que era uma coisa muito especial. Mas aí depois eu fui ver, cara, que todo ser humano é autodidata. Quem lê um livro e entende a história do livro é autodidata, ele está se ensinando a história. Então, se tu pegar um livro e começar a estudar por ele ou pela apostila, tu pode aprender sozinho. O professor é uma mera ferramenta, às vezes desprezível. Às vezes não precisa de professor para aprender. E eu demorei a perceber isso. Eu sempre ficava dependente. Professor, faz essa para mim. Professor, até que eu percebi que não, tá tudo no livro. O que tu precisa é tempo, tu e o livro. E no começo eu tive a dificuldade de ler o livro e não entender. Pegava um livro de física,
Deus, lá no primeiro ano eu lembro, caramba, o que é isso? Né? Mas é questão de treino, uma hora tu aprende a ler o livro e aí o céu é o limite. O céu é o limite, só precisa ter tempo e vontade, certo? Então é importante vocês lembrarem, vocês todos são autodidatas. Isso é óbvio, na verdade, né? Ah, não, vamos para mais uma. Olha só que bonitinha aquela outra deduçãozinha ali. Aliás, essa aqui não vou fazer a dedução, só vou te apresentar a situação. Não é o filé ainda da aula de hoje, não, não é o filé. Galerinha, olha só. Se tu vai observar um objeto que está do outro lado de uma lâmina de vidro, estás aqui observando o objeto e aqui está o objeto. A luz que sai do objeto, ao refratar 2 vezes na lâmina, pode sofrer um caminho parecido com esse. Os raios, quando vão passar para o vidro, diminuem o ângulo com a normal, aquele era o ângulo de incidência, agora é o ângulo de refração, aproximou da normal. E na hora que o raio vai passar do vidro para o ar, se afasta da normal de novo, não é isso? O desvio na entrada e na saída é o mesmo. O problema é que se eu prolongo os raios emergentes, ó, eles se encontram bem na frente de onde o objeto está. Portanto, sempre que estás olhando alguma coisa através do vidro, ela aparenta estar mais próxima do que realmente está. Só que é bem pouco esse desvio. Esse desvio, mais uma vez, está relacionado com a espessura da lâmina. E as nossas lâminas de vidro aí tem 5 milímetros de espessura, meio centímetro no máximo, às vezes são 3 milímetros. Então vai dar uma diferença de menos de 3 milímetros. Ninguém vai bater o carro em função disso. Claro que um carro blindado já exige um pouco mais de cuidado na hora de estacionar, né? O cara que está lá dentro, ele vai ter que deixar uma margem de segurança um pouco maior do que ele está acostumado, né? Porque ele pode se iludir. Mas no dia a dia não tem grandes consequências. Para poder calcular a distância entre o objeto e a imagem, é só fazer o seguinte, ó, pega a espessura da lâmina e multiplica por 1 menos 1 sobre N. Onde N, adivinha o que é o N? O índice de refração da lâmina de vidro que tu está usando, certo? Então depende da espessura, só vai ter uma diferença grande para lâminas muito espessas. Eu estava vendo esses dias lá num canal desse de ciência, os caras tentando tratar o lixo nuclear, certo? Nós temos toneladas, milhares e milhares de toneladas de lixo nuclear, né? Quando tu produz energia na usina nuclear, sobra o combustível não reagido da usina. E aquele combustível vai ficar milhares de anos radioativo. Então tu pega aquele combustívelzinho, isola ele num barril de chumbo e armazena isso em piscinas especiais, no meio do nada. Aí tem vários projetos para se livrar desse lixo atômico, né? Porque uma hora não vai ter mais onde enfiar lixo atômico pelo mundo. Aí tem projetos de tu lançar ele para o espaço, com naves espaciais, né? Com foguetes, o que sairia muito caro também. Aí tem um laboratório agora, nos Estados Unidos, que eles estão tentando desenvolver uma maneira de reciclar esse lixo, dar um jeito de fabricar alguma outra coisa com esse lixo radioativo, certo? E na hora de fazer esses experimentos, não dá para tu ir lá pegar o tubo de ensaio, botar o lixo radioativo, sacudir, né, cara? Não dá para fazer isso. Então tem uma máquina, né, toda selada com vidros, com camadas de chumbo. Então o vidro tem chumbo dentro dele, um vidro super espesso. Os cientistas ficam do lado de fora desse laboratório, controlando com um joystick braços robóticos que vão lá misturando os tubos de ensaio, sacolejando e deixando a experiência que fica rolando direto ali, certo? É inacreditável, não dá nem para acreditar. O cara pega um braço robótico, ele tem que rosquetear o tubo de ensaio, cara, e a habilidade que o cara adquiriu no joystick para fazer a brincadeira ali é uma coisa inacreditável. Então tu vê, tem pesquisas que são realmente bizarras, o ser humano não pode nem encostar na coisa que ele está fazendo, ele tem que usar robô para a coisa poder acontecer, né? Certo? E se não conseguir, uma hora nós vamos ter que parar de usar a usina nuclear, né? Não tem jeito, ou a gente resolve o problema do lixo nuclear, ou a gente desiste das usinas nucleares. Mas os caras estão aparentemente conseguindo reciclar já 90% em laboratório ainda, né? Não em grande escala, mas estão conseguindo reciclar 90% do resíduo nuclear das usinas. Isso é legal. Onde tu viu isso, professor? Eu vi na Net Geo, eu acho. National Geographic. É isso aí, no canalzinho, um dos programinhas deles.